E nós falamos ao longo da edição de hoje bastante sobre Lira e Pacheco, mas agora a gente traz uma análise mais técnica de como será a situação a longo prazo. Recebemos aqui o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, muito obrigada por falar à Jovem Pan, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, Rubens, eu fiz essa pergunta mais cedo, mas gostaria de repeti-la ao senhor, justamente para ter a sua ótica, a sua visão. O que a gente pode esperar da presidência do Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira? Qual que é o impacto dessas duas eleições para o biênio final do governo Jair Bolsonaro? Olha, a eleição do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, elas provocam uma reacomodação do quadro partidário, ela reorganiza os apoiadores do presidente da República. Na verdade, tanto a Câmara como o Senado estavam travados, estavam com muita pouca atividade institucional. Principalmente o Rodrigo Maia ficou, para usar uma música aí conhecida, entre tapas e beijos com o presidente da República. Houve um avanço importante na consecução da reforma da Previdência, mas a atividade do Congresso, de uma maneira geral, ficou muito aquém daquilo que o Brasil necessita. O Brasil é um país a ser reformado e precisa fazer urgente uma reforma administrativa, precisa fazer um ajuste fiscal, precisa promover um aperfeiçoamento tributário, e isso só é possível com uma atividade intensa do Congresso. O que se espera, o que se deseja é que os novos presidentes das duas casas imprimam um ritmo mais dinâmico às votações e pautem realmente aquelas matérias que são fundamentais para que o país retorne ao seu curso de desenvolvimento. Rubens, agora, em seu primeiro ato como presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira anulou o acordo que dividia cargos da mesa diretora e remarcou uma nova votação para as 4 horas da tarde desta terça-feira. O que esse primeiro ato representa entre opositores e aliados e qual que é a expectativa para a formação de hoje? Olha, depende, Se foi apenas um detalhe jurídico que a oposição teria registrado seus nomes depois do tempo legalmente estabelecido, é uma atitude de bom senso. Se a eleição fosse preservada, ela não teria valor jurídico, isso poderia criar novos problemas e atrasar ainda mais o início da nova presidência. É evidente que um ato como esse, um ato de um presidente enérgico, ele não serve muito para pacificar os ânimos, para serenar os ânimos. Mas eu acredito que tenha sido realmente um problema jurídico, uma tecnicidade jurídica, porque não teria sentido um presidente que afinal de contas, necessita encaminhar as votações, e para encaminhar as votações necessita de um clima se não harmônico, mas pelo menos um clima de civilidade no plenário, ele iria tomar uma atitude dessa sem que tivesse alguma causa bastante razoável. Rubens, vamos olhar agora para as negociações que possivelmente favoreceram ao governo a conquista destes dois resultados no Congresso. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o governo destinou 3 bilhões de reais a 250 deputados e 35 senadores em créditos extraordinários para que eles aplicassem em obras em seus redutos eleitorais. Isso mostra que houve bastante planejamento para essas vitórias. Eu te pergunto também se essa manobra orçamentária e outras que estão por vir estão dentro do permitido? Olha, o Brasil está muito polarizado, do ponto de vista político. Então, a gente tem duas grandes interpretações desse processo. Uma interpretação é que o presidente Bolsonaro teria atirado no lixo aquilo que ele apresentou para a sociedade em 2018 como plataforma de governo. Ele falava muito naquela época que não iria se curvar aos interesses dos políticos, que iria fazer uma nova política, que a velha política do toma lá, dá cá, teria se encerrado.
essa é uma interpretação, quer dizer, Bolsonaro teria traído seus eleitores, teria proposto em sua plataforma de campanha algo que ele acaba de negar. Uma outra interpretação, vamos dizer assim, mais serena e mais adequada aos fatos, é que o presidente Bolsonaro deu uma guinada muito grande no seu comportamento ao entender que o sistema político brasileiro não pode funcionar com os poderes um virado de costa para o outro. É óbvio que, do ponto de vista da opinião pública, essa espécie de balbúrdia partidária e essa participação muito intensa, liberando recursos públicos do presidente da República, não é vista com bons olhos para segmentos expressivos da população e dos formadores de opinião. Agora, é evidente que você, de uma perspectiva histórica, o Brasil só avança, as grandes votações só ocorrem e os acordos só são possíveis se você tem um relacionamento, vamos dizer assim, mais amistoso entre os dois poderes, e essa amistosidade ela implica em você liberar recursos, implica em você dividir cargos com os partidos aliados. E quando se fala em liberar recursos, não é que o governo deu dinheiro para os parlamentares enfiarem no bolso. Não, esses recursos vão virar obras. E se o preço de fazer uma reforma do Estado digna desse nome for esse valor, 3 bilhões, está muito bem pago. O Estado brasileiro ele desperdiça 100, 200 vezes mais que isso. Então, é preciso criar uma coalizão forte para que essas reformas avancem e o Brasil possa se estabilizar e atrair os investimentos que tanto necessita. Bom, para a gente finalizar então, Rubens, falamos bastante de Arthur Lira, vamos olhar um pouquinho agora para Rodrigo Pacheco ali à frente do Senado. Ele falou ontem bastante ali sobre as pautas governistas e negociações em torno também do teto de gastos e também sobre a situação do Brasil, né? Por exemplo, não temos mais o auxílio emergencial, a pandemia de coronavírus ainda está aí, então é um assunto muito discutido. A ida de Rodrigo Pacheco, então, à frente à Casa do Senado, aumenta a esperança de Guedes para destravar as reformas que são tão necessárias? Olha, o Rodrigo Pacheco, ele só tem 2 anos de Senado, foi deputado federal antes, e ele tem um perfil mais liberalizante, ele tem votado de acordo com as pautas liberais. E o projeto que o então candidato Bolsonaro apresentou para a sociedade, ele tinha um componente comportamental, uma pauta de costumes, e um componente muito forte liberal. É preciso destravar essa pauta de reformas econômicas. O Brasil é um país com uma presença estatal muito grande, não só na área produtiva e na arrecadação de impostos. Nossa carga tributária aí deve estar em torno de 33% do PIB, mas o Brasil precisa essencialmente ter um Estado mais amigável ao setor produtivo. É como se o Estado brasileiro trabalhasse para criar travas para a economia funcionar. Então, existe um entulho autoritário aí, para usar um entulho legislativo, para usar aí uma palavra que o Fernando Henrique se utilizou várias vezes, que precisa ser limpo, né? O Brasil precisa ter uma economia mais leve, mais saudável, que estimule os investimentos, que estimule a contratação dos funcionários. A economia mudou muito, você tem toda uma área de tecnologia, toda uma área digital que não cabe numa legislação antiquada como a que nós temos. E um avanço dessa natureza seria realmente um passo enorme em direção às nossas necessidades de crescimento econômico e para tirar parte desses 15 milhões de desempregados dessa situação tão desconfortável. Nós conversamos com o cientista político Rubens Figueiredo. Muito obrigada aqui pela conversa, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia.